Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, episódio número 7 do Pensa Podcast, e hoje com uma convidada mais do que especial. Hoje eu vou bater um papo muito bacana com ela, que é mãe, é empresária na agência Pose, não posso nem falar o nome completo, senão vocês já vão adivinhar quem é, e é uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Hoje eu vou conversar com Ana Karine Martinelli. Vai bater um papo com a gente aqui. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Como é que você tá? Tô linda. Tá linda? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Pessoal, antes de iniciar esse episódio, onde a gente vai falar de empreendedorismo, vamos falar sobre marketing, sobre vendas e muito assunto para você que tem um negócio, seja ele físico ou virtual, e quer aprender como melhorar a imagem da sua empresa, como melhorar o volume de vendas que você faz através de um marketing bem feito, tá? Então, se você interessa nesse assunto, fica com a gente aqui. Antes de passar a palavra para Ana se apresentar melhor, falar um pouquinho de quem ela é, do que ela faz, preciso agradecer aqui os nossos patrocinadores, né, que é quem paga a nossa conta, e sou muito feliz de poder contar com essa galera que acredita no projeto do Pensa Podcast e que patrocina a gente. Salvador Autopeças, Dinâmica Papelaria, Sojal Agro, Parma Filmmaker, que é quem está fazendo a nossa captação aqui hoje, topíssima, Pregão Home Center, Artcopy, a melhor gráfica de Paragominas, impressões, né, topíssimo, Rei do Cartucho, Labelle Ótica, Shake do iPhone. Muito obrigado a cada um dos nossos patrocinadores. No link da descrição desse vídeo você encontra, o link de cada um deles. Obrigado, pessoal, tamo junto sempre. Ana, já vou começar te entregando aqui, um presente lá da Artcopy, da gráfica. Essa daqui é a caneca do Pensa Podcast, personalizada para você, e é um presente que só está disponível para quem é entrevistado aqui. O Parma já até queria uma caneca dessa. Eu falei, não, só na hora que você... Quem grava o episódio não tem direito, é só na hora que você for entrevistado aqui tem direito. Adorei. Seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho muito sobre obrigada. Quem é você, o que você faz. Eu sou Ana Martinelli, né? Como você já começou a me apresentar aqui, eu sou mãe da Isabela, da Giovana, casada há 18 anos com esse moço bonito aqui. Comigo! E eu sou empreendedora, né? Sou uma empresária da agência Pose e agora do Estúdio Pose também, que é uma extensão da nossa agência de marketing aqui em Paragominas. Bacana, bacana. Por que eu quis chamar você para esse bate-papo, né? Para a gente trocar essa ideia aqui, para você fazer parte do Pensa Podcast. Porque, independentemente de ser esposa ou não, né? Eu acredito que a história do que você vem fazendo é algo muito bacana. Para quem não conhece a Ana, para quem ainda não segue a Ana tem um trabalho muito bacana que ela executa no Instagram. Já tem o quê? Uns 3 anos? Não, já tem uns 4 anos. Uns 4 anos, né? Inspirando mulheres. E eu costumo brincar com ela o seguinte, ela tem bem menos seguidores que eu. Só que o Instagram dela tem um engajamento tão fantástico, ela fica me zoando, né? Ela tem um número de visualizações assim altíssimo nos stories, e qualquer coisa que ela posta, as pessoas engajam, conversam muito com ela ali no privado. Se eu tivesse o engajamento dela, nossa, eu estaria bem melhor. Então, eu quis te trazer justamente por isso, porque eu vejo que o que você compartilha ajuda muitas pessoas, principalmente mulheres empreendedoras, né? Dicas de empreendimento, dicas de como tocar um negócio, como vender mais, ajuda qualquer pessoa que tem um negócio. Mas eu acho muito bacana o fato disso que você faz ajudar muitas mulheres. Então, eu queria começar por essa parte. Queria que você contasse um pouquinho de como começou essa sua ideia, esse movimento no Instagram, e você começou fazendo o quê? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei no Instagram, na minha conta pessoal, há uns 4 anos, né? Eu já venho com esse movimento falando com mulheres há 4 anos. E para mim, assim, é uma alegria, porque na realidade é uma troca, né? O que eu fiz foi usar as redes sociais para alcançar mulheres que têm ali
a mesma missão, a mesma vontade que eu, a gente se conecta nesses pontos. Então, quando eu decidi trabalhar com a rede social, né, voltada para esse público, eu fui muito acolhida, porque foi um momento de muita dor, né, que foi bem ali no início de pandemia, logo após uma perda gestacional, e onde eu levantei, né, essa questão de essa conexão na realidade, de que nem tudo, né, nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo é da forma que a gente quer, e nisso outras mulheres também com dores, assim como eu, elas vieram, né? E a gente tem essa troca, como você falou, o engajamento é muito bom, mas acabou que a gente formou uma comunidade, né? O número de seguidores, ele nunca foi, como se diz, um objetivo para mim. Nunca foi. Na realidade, sempre foi essa troca com mulheres mesmo. E eu venho fazendo isso e, graças a Deus, há 4 anos a gente vem fazendo essa troca e a gente cresce muito. Eu sempre falo que é um crescimento. Eu mais aprendo com elas do que acredito que eu sirvo de alguma forma, né? Você se lembra do que você compartilhava no início? O que você começou compartilhando, você lembra? Foi o meu, que hoje é o ponto principal de conexão, que é o meu devocional. Até hoje, ele é o meu ponto principal. Ele até acabou esses dias para trás. Eu tenho o mesmo devocional, ele já está todo rasgadinho, ele está todo velhinho. Você até me deu outro agora, tem uns 20 dias, do mesmo devocional, mas foi esse ponto. Eu comecei compartilhando o devocional, né? A minha ideia do que eu recebia e da palavra que, de certa forma, tocava o coração delas. Então, esse foi o ponto de conexão. Então, a partir daí, elas estão comigo até hoje. O devocional, pessoal, você que está nos assistindo, nos ouvindo, é um livro. Né? O devocional é o ato de você ali no início da manhã ter o seu momento ali de espiritualidade, de fazer a sua oração, a sua leitura dentro da sua crença, dentro da sua fé. E aí tem alguns livros que tem esse objetivo. É um livro de devocional. E ele tem lá uma oração por dia, um ensinamento por dia. Tem. Né? Uhum. E aí, no início, eu lembro que a Ana começou compartilhando isso. Né? Como ela está falando. E ela compartilhava tanto. Eu acho que são uns 4 anos mesmo. Porque o livro acabou, ele foi despedaçando. Aí, acho que tem umas 2 semanas mesmo, eu comprei uma edição nova. Porque eu me lembro que você sempre fazia ali, você tinha o seu momento no início da manhã, fazia a foto e postava uma reflexão, postava a foto e uma reflexão sobre isso. Muita coisa eu vou te perguntar, né? O Parma até comentou no começo dele, como é que é perguntar o que você já sabe? Não que necessariamente eu saiba, mas os pontos que eu lembro que são interessantes. Quando acontecia essa conexão, principalmente não, né? No caso unicamente das mulheres, que se conectavam pelas mesmas dores. Eu me lembro muito de mulheres que vinham porque tinham passado pela perda de um bebê, como nós tínhamos passado, mas que compartilhavam outras dores semelhantes, como, por exemplo, o fato de não ter tempo para cuidar dos filhos porque precisava trabalhar, de não conseguir fazer as coisas. E como é que foi isso, quando você viu que... Eu lembro de você falar assim, Bruno, é muita gente sentindo a mesma coisa. Como é que foi isso para você? Eu acho que a mulher, eu sempre digo isso, a mulher ela tem inúmeras demandas, inúmeros afazeres, e isso meio que nos faz com que a gente se perca em algum momento, né? E nesse movimento de olhar com um olhar de amor, porque não é fácil sair para trabalhar e deixar um filho, e essas são as dores que a gente troca lá, né? Não é fácil sair para trabalhar e deixar um filho, não é fácil sair para trabalhar e deixar um filho doente em casa, né? Essa questão do ter um tempo para si, né? Do autocuidado. Então, esses são assim, os principais pontos que a gente toca, né, que vem a mim assim, Ana, é muito difícil, eu me sinto muito culpada em ter que sair e deixar meu filho doente em casa. Então, essa culpa, eu sempre falo que nasce um filho, nasce uma culpa, né, porque a gente se culpa muito por ter que sair e deixar, mas a maternidade em si, ela é um dos pontos principais dessa conexão. Dessa troca. Você acredita que o ponto principal que conectou vocês foi o fato de muitas dessas mulheres também serem mães? Com toda certeza. Porque o meu público, ele é 95% mãe. Eu me lembro, você está falando aí alto sobre essa questão de sair e deixar,
eu me lembro na infância da Giovana, né, que é a nossa primogênita. Você está falando aí, eu estou lembrando agora. Naquela época a gente até tinha uma rede de apoio dos nossos pais, né, dentro da possibilidade deles, dos nossos irmãos, enfim. Mas a Giovana passou muito isso, né? A Giovana precisou ficar muito na creche, às vezes ficar até com os nossos pais, mas quando tinha uma gripe, alguma coisinha que é normal de criança, na época você trabalhava no Magalu e não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Ou vai. Né? Então, assim, isso é muito difícil pra gente. É muito difícil para a mulher. Eu acho que a mulher, depois que ela se torna mãe, a maior dor dela é ter que deixar um filho para fazer qualquer coisa que seja, e principalmente para trabalhar. Então, e foi uma questão que eu trouxe para dentro da agência para eu resolver isso. O homem, eu entendo que a gente é mais racional, porque por mais que eu seja um pai atencioso e tudo mais, um pai presente, o homem ele é racional e lógico. Pô, tá doente, vou deixar com a minha mãe, vou deixar com alguém que vai cuidar bem, ok, tchau. Tá com febre, tá chorando, papai, tchau. Mas a gente vai e trabalha, por mais que sinta alguma coisa. Vocês não conseguem fazer essa desconexão. Não. Acredito, assim, eu vou falar por mim, né? Acredito que possa, sim, ter alguém, mulheres aí que consiga exercer, equilibrar isso. Mas para mim e para as mulheres que eu tenho ali na minha rede, é muito desafiador. É muito desafiador. A minha maior dor sempre foi ter que deixar as minhas filhas, em qualquer momento que seja. A minha prioridade sempre foi casa, sempre foi família, sempre foi exercer uma boa função de mãe. Sempre foi. Então, quando eu tenho que sair de algo, quando eu tenho que sair desse movimento, para mim ainda é muito doloroso, né? Mas assim como a gente faz as trocas, a gente vai equilibrando. Porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Entendo. Ok, você começa a criar conteúdo, você começa a compartilhar esse conteúdo, as mulheres começam a conectar com você, e aí como que você percebeu que você poderia ajudar além do compartilhamento de conteúdo? Quando que isso começa a se tornar o que hoje veio a ser a agência? Como é que foi o nascimento dessa ideia de negócio? Também via Instagram. É muito engraçado. Eu sempre digo que o Instagram é uma ferramenta muito poderosa. A rede social, de modo geral, é uma rede muito poderosa. Então, quando eu abri a caixinha de pergunta, a quantidade de perguntas voltadas para isso, sobre como fazer no digital, porque a Pose é a segunda empresa. A gente já fazia um grande movimento na Martinelli, né? E eu sempre estive nessa posição do marketing de modo geral, sem saber que era um marketing. Estrutura, identidade visual, toda essa parte que eu já cuidava, fazendo isso para outras empresas, eu fazia sem saber que era um marketing, assim. E aí, quando surgiam muitas perguntas, eu falei, gente, então se tem tanta pergunta, é porque tem muita dúvida. E eu comecei a tirar essas dúvidas e fui vendo a possibilidade, porque eram as mulheres empresárias que tinham essa dúvida. Como fazer esse movimento dentro do negócio delas. E, às vezes, dúvidas, assim, simples, que para mim não era simples, mas que para a pessoa era algo muito. Então, eu comecei a estudar marketing e estudar a possibilidade mesmo de fazer algo. Porém, não era algo que eu pensava, eu vou abrir uma empresa para fazer isso. Não era. Não era algo que eu planejava, eu vou abrir e vou trabalhar com isso. Não. De fato, eu comecei a estudar muito na pandemia, porque o marketing digital na pandemia virou o movimento, né? Era o nosso único meio de venda ali do mundo. Então, eu comecei a estudar marketing na pandemia, apertei isso para a mulher empreendedora. Porém, ano passado, após eu fazer 2 anos agora, ano passado me veio o start. Por que eu não estou trabalhando com isso ainda? Porque o número de mulheres que me procuravam, ele aumentou muito, as dúvidas aumentaram. Aí eu percebi que mesmo quando eu não abri uma caixinha de perguntas, as pessoas me perguntavam. Né? Amiga mandava mensagem, você até lembra disso, uma amiga mandou mensagem, Ana, eu queria fazer isso, como é que eu faço para abrir? Como é que eu queria me posicionar? Lembra dessa pessoa? Uhum. Então, foi a partir daí. Então, foi vindo. Eu não partiu de mim, tipo, a ideia, eu vou abrir uma agência. Não. É que a demanda foi aparecendo e com isso eu fui me moldando e assim, moldando a possibilidade de começar a fazer isso.
E aí, como é que foi esse começo? Primeiro cliente? O começo foi muito bacana, porque foi logo ali. A agência, eu sempre digo que a agência Pose, ela nasceu junto com a Isabela, né? Porque a Isabela, eu abri a agência Pose, a Isabela tinha 2 meses. E a minha ideia de estar com a Isabela, de não viver a mesma experiência da primeira filha, né? De ter que deixar, embora diante de todo o movimento, de ter que sair para trabalhar, eu ainda acredito que eu tenho a certeza no meu coração de que eu fiz muito, estive presente com a Giovana, o tempo que dava, eu dediquei muito tempo a ela enquanto mãe, mas eu queria conseguir fazer diferente agora, né? Porque eu acho que o segundo filho, ele vem trazendo a experiência do primeiro e a gente vai melhorando, né? Isso é do processo natural da vida, a gente vai evoluindo. Enquanto ser humano, eu acredito que na maternidade não foi diferente. Então, eu entendi que eu queria ficar com ela. Falei, é o momento de aproveitar agora esse movimento, ver ela crescer. E eu falei, então, eu vou abrir uma agência onde eu consigo trabalhar junto com a minha filha. E foi exatamente o que eu fiz. Tanto que eu tenho muita foto, muito vídeo aí carregando a Isabela bebezinha para todo lado. Fazendo as coisas, né? Uhum. Quem foi o primeiro cliente? A minha primeira cliente foi a Tarsila. Ela que... Na época do Doce Café ainda. Eu lembro que na época, se eu não estou enganado, eu acho que ela meio que insistiu um pouquinho para você acreditar que isso era possível, né? Tipo, vai, faz. Exatamente. Inclusive, isso é um ponto muito importante. Quando a gente toma a decisão de empreender, a gente precisa de um apoio. Um apoio. E foi muito engraçado que eu estava na mesa de casa, eu falei assim, então eu vou abrir uma agência. Porque ela era uma das pessoas que me perguntava, o que eu vou fazer isso, vou fazer isso? E aí eu falei assim, eu vou abrir uma agência. Ela falou assim, e eu apoio. E é tudo que a gente precisa, quando a gente quer começar a empreender, é alguém que diga isso. Eu apoio. Então, assim, com toda certeza, a Tarsila tem um papel fundamental dentro da Pose. Ela foi a primeira cliente, ela foi a amiga que acreditou, e logo em seguida eu passei para você, né? Bruno, e aí? Você falou, vamos embora. Como é que foi isso? Na época, seu marido te apoiou, assim? Como é que... Apoiou, meu marido apoiou. Meu marido apoiou muito, graças a Deus. Esse início ali... Só te interrompendo um pouquinho, isso também é uma dor das mulheres empreendedoras que chegam. A falta desse apoio que parte de dentro de casa, isso puxa... Isso desanima a mulher, isso frustra, sabe? Isso é muito difícil. Isso é uma dor tão grande, que inclusive são reclamações que nós dois recebemos, né? Porque a Ana, quando começou a fazer esse movimento, ela até hoje, ela recebe muito esse tipo de queixa de mulheres que não recebem esse apoio do marido, né? E por incrível que pareça, eu sempre compartilho com a Ana, eu recebo muitas mensagens também de mulheres, principalmente quando a gente posta fazendo alguma coisa junto. Se a gente postar fazendo alguma coisa junto em relação a trabalho, quando a Ana, por exemplo, que a Pose atende a Martinelli. Então, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, a Ana está sempre ali coordenando alguma coisa, às vezes ela mesma está fazendo os vídeos. E quando eu posto isso nas minhas redes sociais, a leitura das pessoas o Bruno está trabalhando e a Ana está lá trabalhando com ele. Ou vice-versa, né? Quando ela está fazendo alguma coisa, eu estou ali ajudando a carregar, ou dando algum apoio. Porque ele ajuda, viu, gente? O Bruno, ele faz tudo. Ele ajuda com Bela, ele ajuda, ele me auxilia, ele leva equipamento, ele traz equipamento, ele põe equipamento no carro. A gente não entende isso, né? Ela tem razão, eu sou o máximo. Brincadeira. Mas quando a gente posta esse tipo de coisa, a gente, na hora, começa algumas pessoas comentando, falando, nossa, eu acho tão legal o jeito que vocês se apoiam, eu acho tão legal o jeito que vocês acreditam no projeto um do outro. E algumas mulheres chegam de forma muito explícita, fala, cara, o meu marido não me apoia com isso. Eu tô adoecendo porque eu não tenho apoio, eu tô nadando sozinha. Eu recebo de mulheres que não têm um negócio, gostariam de ter um negócio, mas não encontram apoio no marido, e o pior do que não encontrar apoio, elas são desmotivadas pelo marido a não fazer. E um para mim que também é gravíssimo, mulheres que mesmo vencendo tudo isso, conseguem iniciar, dar aquele start, aquele pontapé inicial e começar a empreender, mas começam a ser meio que sabotadas pelo marido. Né? Além de não ajudar, de não dar apoio, o cara não faz o mínimo, como cuidar de uma criança, como tentar... Né? É muito pelo contrário, ele coloca obstáculo. Eu não ajudo, mas eu também não sou neutro, no sentido de eu não vou te ajudar, mas eu não vou te atrapalhar. Não, ele atrapalha.
Ele atrapalha. Infelizmente, isso é muito difícil e não dá para entender. O que eu tenho de retorno parece que o meu marido não quer que eu cresça. O que eu entendo, a gente sempre disse isso, que o casamento ele é uma empresa. Se um cresce, o outro cresce, né? Não existe o dinheiro de um, o dinheiro de outro. Então, o casamento é uma empresa e a gente faz com que essa empresa ela funcione, né? Então, existe uma disputa desse movimento. O seu negócio está dando certo, mas eu não vou te apoiar. É muito difícil crescer sozinha quando a gente está dentro de um casamento. Não é impossível, mas é muito difícil. Se torna desgastante. A gente passou recente aí com uma amiga que ela foi muito clara quando ela disse: eu estou adoecendo porque eu estou tendo que fazer tudo sozinha e o meu esposo, além dele não me apoiar, não me auxiliar, ele me desmotiva. Por quê? Porque o empreendimento ele dá problema, gente. Se você se você está empreendendo, vem um problema diário. Então, quando o problema vem, ele fala assim: eu falei para você não mexer com isso? É o primeiro motivo para apontar. Além de não vou te ajudar, ainda vou jogar na sua cara. Não te avisei? Que não está dando certo. Exatamente. Então, isso é muito difícil. Empreender para a mulher, eu sempre digo que a mulher ela não só empreende, ela leva todo como você falou, quando o homem ele empreende, mas ele consegue cuidar dos negócios. Ele é mais racional. Essa é a minha opinião, ele é racional. Mas quando a mulher empreende, ela tá levando a responsabilidade de uma casa, dos filhos, do marido, como é que ficou meu almoço, porque o meu público ele é muito da mulher microempreendedora. Então, o que eu recebo Ana, às vezes eu atraso todo o almoço porque eu tenho que fazer uma entrega. Isso já vira um problema. Porque, ou então eu não tenho um suporte de quem fique com meu filho, nem mesmo meu marido, para que eu consiga atender no período da manhã ou no período da tarde. Então, assim, eu entendo que isso é desumano. Como é que você tem uma pessoa que você ama e você não apoia o sonho dela? É muito triste. É muito difícil. Muito triste. Você falou alguns minutos atrás, e eu me lembrei aqui de algumas mensagens que você recebia. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque pra gente que é homem é algo que parece que é muito irrelevante, mas pra mulher tem um valor absurdo. Não sei se você vai se lembrar em relação ao autocuidado. Eu me lembro de algumas pessoas, né, alguns vídeos que você gravava ali, fazendo, se arrumando para ficar em casa. Levantava de manhã, gente, hoje eu vou arrumar a casa, tirei o dia para fazer uma faxina, mas estou aqui, aí você ia lá, se maquiava, penteava o cabelo, uma coisa simples, até porque não precisa muito. Não, vamos ser profissionais aqui. Mas eu me lembro que você levantava lá, fazia ali a sua maquiagem ali e tal, e compartilhava isso. E aí, as mulheres, eu vi 2 movimentos aí, de mulheres que falavam assim, nossa, Ana, mas por que fazer isso se eu estou indo arrumar a casa? Era uma das coisas, porque eu não tenho feito isso nem para sair. E das mulheres que tinham essa dificuldade, como por exemplo, começou a empreender em casa, um negócio no Instagram, e falava assim: Ana, eu não consigo nem gravar um vídeo, eu não tenho coragem nem de gravar um vídeo porque eu não me maqueio mais. Na hora que eu me filmo, eu falo, meu Deus, o que é isso? E aí eu lembro de você começar a ensinar para elas o que era o autocuidado, independentemente do que você tivesse que fazer. Você se lembra disso? Me lembro. Inclusive, eu citei esse tema na palestra que eu dei para o Sebrae aqui acho que tem uns 3 meses aqui em Paragominas. A gente tem que saber que antes de existir a mãe, antes de existir a esposa, antes de existir a empresária, existe uma mulher. E aí a gente se perde muito, como eu falei lá no início, todo esse volume que a gente abraça, né, as obrigações, tudo que a gente tem, a gente meio que se perde. E esse se perder, a primeira coisa que a gente abre mão é de se cuidar mesmo. Porque muito mais, parece muito mais certo eu cuidar do meu filho esse tempo do que tirar um tempo para poder arrumar meu cabelo. Só que o que eu vivo muito isso na pele. Eu preciso estar bem comigo mesmo para exercer algo bom na vida do outro. E isso reflete na vida das minhas filhas, isso reflete no meu casamento, isso reflete nos meus negócios. E eu não estou falando de estar com autoestima. Não, isso é da gente. É algo muito interno. Eu preciso olhar e gostar do que eu estou vendo no espelho. Eu preciso olhar no espelho e agradecer. Tipo, nossa, hoje eu estou bem.
Porque não se trata só de imagem. Porque quando eu não tiro um tempo para mim, para cuidar de mim, a mensagem que eu estou emitindo eu não tenho tanta importância. Então, vai muito, muito mais além do que simplesmente estar bem, estar maquiado. Isso tem muito a ver com o que eu quero sentir, com o que eu quero do meu dia. Né? Estar bem, estar magra, tá ok, isso é ótimo. Mas eu tenho importância. Quando eu me arrumo, eu estou falando para mim, eu estou afirmando isso para mim, eu tenho importância. É como se... Essa frase ela é muito forte. Quando eu faço para mim, eu sinto que eu tenho importância. Né? Porque se a gente for pegar isso já analisado por um viés de comportamento, da autoestima mesmo, o nível da autoestima, o que é a autoestima? A autoestima é a estima por si próprio, é o quanto eu estimo a mim mesmo. Quanto mais baixo a minha autoestima, a minha estima por mim mesmo, menos eu me preocupo em me cuidar. Então, se eu não tenho importância, se eu não sou importante, não preciso... Se eu sou importante, eu levanto, escovo os dentes, lavo meu rosto, faço ali um cuidado com a pele, seja mulher ou homem, mas sendo mulher, penteio o meu cabelo, passo um batom. Se eu sou menos importante, não precisa de um batom. Mas se no outro dia eu estou menos importante ainda, eu vou só juntar o cabelo aqui e prender. Se no outro dia eu me sinto ainda menos importante, talvez eu não precise nem lavar o rosto, eu molho a mão, passo rapidinho. E assim, estou ilustrando de uma forma figurativa, mas exatamente, falando de comportamento, é exatamente isso que acontece. A pessoa ela vai deixando tanto de se sentir importante para si mesma, que chega a um ponto que ela simplesmente acorda e ela não vê a necessidade de fazer o básico. Não é nem de estar bonita ou bonito, mas é de fazer aquela higiene básica de, peraí, para eu passar o meu dia. E isso reflete no dia, isso reflete no trabalho. E como a pessoa se sente. Porque não é sobre o outro, é como eu estou me sentindo. Então, o meu dia, eu estou falando por mim, ele se inicia logo depois do momento que eu tenho para mim. Né? Eu preciso começar o dia com algo para mim, eu falo isso no viés espiritual, eu faço o meu devocional, é quando eu paro para poder fazer um alongamento, e eu não estou falando de coisas extremas, porque não é toda mulher microempresária, microempreendedora que tem essa condição de tipo, eu vou levantar cedo, eu vou na academia e depois aquela rotina perfeita. Não, né? Não é. É fazer o básico por você mesmo. É levantar, tirar ali o seu momento, se cuide, depois você vai cuidar do outro. A gente não dá o que a gente não tem. Se eu não estou bem comigo, eu não consigo cuidar bem do outro. E isso acontece muito no Instagram. As pessoas, elas criam a ilusão que elas precisam passar uma imagem de perfeição. Eu só posso falar daquilo no que eu for perito, naquilo que eu tiver um mega sucesso. E às vezes, por não ter, porque ninguém é perfeito, ninguém tem sucesso em todas as áreas, e muito menos ao mesmo tempo, eu sinto que isso acontece ainda mais com a mulher. Me corrija se eu estiver errado. E fica uma pressão muito grande de passar uma imagem de perfeição. Acordei, fiz o café, preparei mesa, malhei, voltei. Existe uma cobrança. Eu sempre gostei muito se você deu o exemplo da mesa, eu sempre gostei muito de mesa posta. Eu acho lembro lindo. Dessa história aí. Então, eu sempre que eu colocava, a pergunta era, não, como é que você consegue? Não, eu não consigo, é impossível para mim. Eu falei, gente, não tem nada demais. Vai à noite, quando todo mundo dormir, coloca ali uma mesa, monta algo para você, para que você acorde e você consiga desfrutar do momento. Porque a gente só sai correndo, a gente só sai com o menino e eu falei... Não senta para tomar um café. Não senta para tomar um café. Não senta, não consegue viver esse momento para dar o start no dia. Então, era impossível, eu nem tenho tanta coisa. Teve um dia que eu abri o Instagram e falei, gente, eu vou contar uma realidade para vocês, como é que funciona para mim aqui essa mesa posta, que vocês acham que é perfeito, e vocês estão esperando comprar a melhor louça aí para começar. Eu tenho as mesmas louças há 8 anos. Eu monto joguinhos com o que restou de um jogo. Das que eu não quebrei. Das que o Bruno não quebrou. Então, eu formo um conjunto com o que eu tenho lá. Eu não saio comprando todo mês um jogo novo. É usar o que a gente tem.
né? Exercer o amor próprio com o que a gente tem, porque a perfeição, ela sabota muito. Essa busca pela perfeição, ela sabota muito. Às vezes as mulheres, elas não começam algo porque estão esperando o momento perfeito. Eu não vou abrir agora porque eu não estou pronta. A gente nunca vai estar pronta. O mundo não para. E falando de busca por algo, por melhorias intelectual, curso atrás de curso. Então, se a gente esperar o momento certo para a pele estar linda, para o cabelo estar maravilhoso, sempre vai ter um motivo para não fazer. Sabe o que eu achei que você ia contar aí? Eu lembro que todo mundo ficava encantado com a sua mesa posta lá e comentava, né? E aí o bicho começou a pegar, e muito trabalho, muita coisa, já não estava dando tempo de fazer a mesa posta direto e você parou de postar. Eu parei de postar. Parou de postar e às vezes não fazia, assim. Aí eu me lembro que uma pessoa te cobrou, né? Falou, não faz mais mesa posta? Me cobrou. Não tá tomando mais café em casa? Inclusive a internet, ela tem dessas coisas, né? Como a gente formou uma comunidade, elas são minhas amigas. Né? Essas seguidoras, elas são minhas amigas. E aí, teve um período que... foi bem na Isabela até, né? Que ela estava bebezinha e eu não conseguia administrar e manter ali por um período a mesa posta. Aí ela me perguntou, mas você não faz mais? É como se eu não acreditasse mais. Aí eu tive que explicar, não é que eu não estou fazendo mais, é porque está corrido e tal. Mas eu falei, tá tudo bem. E eu não me cobro por isso. Não tem que ser algo... Não tem que se fizer, é muito bacana, né? E se conseguir fazer todos os dias, maravilhoso. E se não conseguir, ok também. Porque eu não faço para o outro, eu faço para mim. Então, para mim, naquele momento, fazia muito mais sentido eu estar cuidando da minha filha do que conseguir montar uma mesa posta maravilhosa. Às vezes, eu conseguia comer amamentando e estava tudo bem. Era aquele momento que eu queria viver. Né? Então, não existe perfeição. Não existe. O momento perfeito é aquele momento em que eu estou feliz. A perfeição, para mim, é o que me faz feliz. Se o que me faz feliz é montar uma mesa posta e conseguir comer uma mesa posta, ok. Se para mim tomar café com a minha filha me sujando, jogando toda a fruta no chão, então esse é o que é perfeito para mim. Eu não vou tentar me ajustar porque para um padrão, para exercer um padrão que está sendo imposto. Não, comigo não funciona assim. E eu levo muito isso. Não espere ficar perfeito, porque não vai existir o momento perfeito para que a gente comece a fazer alguma coisa. Show de bola. Olha só, passando um pouquinho já para a questão do marketing, né? Vamos falar um pouquinho aqui de coisas que eu sei que vão ter muito valor principalmente para a galera que te segue, que empreende, que ouve o Pensa também e que trabalha com negócios. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro, acerca do poder do Instagram no marketing. Como é que você vê hoje a rede social Instagram? Vou falar do Instagram por conta até do nosso tempo. Mas como é que você vê, qual é o poder das redes sociais em um negócio? Seja para começar um negócio, uma pessoa que nunca fez nada, seja para uma empresa que já está estabelecida há muito tempo. Qual é o poder daquilo que a gente faz e mostra, ou mesmo daquilo que a gente não faz no Instagram? Como é que você vê hoje o Instagram como ferramenta de marketing? Acho que como eu disse no início, a pandemia ela fez com que a rede social se transformasse num divisor de água. Existem empresas antes e pós-pandemia, justamente por conta do poder da rede social. Eu falo rede social de modo geral, porque o TikTok também ele está aí para... Quem não as pessoas ainda não aprenderam a usar a plataforma do TikTok como algo que convertesse para a empresa delas, né? Mas a rede social de modo geral e focando no Instagram, ela hoje eu posso dizer que ela é a ferramenta principal para uma empresa, porque ali você conecta com 2.000 pessoas pelos stories. Tem 2.000 pessoas que conseguem ver os seus stories, ver o seu produto, e você não teria esse volume dentro de uma loja, por exemplo. Né? Tem muita gente, esses professores aí de marketing, eles falam que quem não está no Instagram não está em lugar nenhum. Porque ou você se adapta ou você se perde. E eu acredito muito nisso também, que as empresas antigas, elas precisaram passar por esse reajuste, né, de estar na rede social, precisaram estudar, precisaram entender como é que isso funciona e vender. A rede social, o Instagram para vendas, ele é um ponto que... Esqueci a palavra.
Você dizia que ele é essencial. Ele é essencial, isso, ele é essencial. Mas não era essa palavra que eu queria falar, não. Agora ela não vai aparecer. Não vai. Não vai. Daqui a pouco você lembra. Tá. Mas é bem nessa linha mesmo que eu queria saber. Inclusive, eu quero saber em 2 aspectos. Porque tem 2 tipos de pessoas que vão aproveitar muito esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Um deles é o próprio perfil dos clientes atuais da Pose. São empresas que precisam se posicionar e vender dentro do Instagram. Sim. E o outro público é o público que te segue enquanto pessoas que acompanham o seu trabalho. Então, por exemplo, aquela mulher que talvez ela já tenha até um emprego formal ou que não está trabalhando e que ela começa um negócio, ela começa a fazer bolo, ela começa a fazer suplar. Uma pessoa que precisa começar a colocar o negócio dele no Instagram, seja físico ou somente virtual. O que essa pessoa pode fazer? Como é que ela começa a se posicionar no Instagram? É numa bio? É nas fotos? O que a pessoa faz? Eu foco em qualidade de mídia. Eu preciso mostrar a melhor versão do meu produto. Então, eu sempre vou focar na qualidade de mídia. Um vídeo, uma luz, uma foto bem feita. E depois a gente parte para a estrutura da bio. Porque a pessoa... É como se aquela parte ali do feed do Instagram, ela fosse a capa da revista. E a pessoa, ela entra, ela vai abrir a revista se ela gostar da capa. Ela precisa gostar do que ela está vendo. Porque o Instagram, ele é visual, ele é uma plataforma visual. A pessoa bate o olho, se for interessante, ela entra e vê. Então, ninguém quer ver algo que está... Eu estou falando de produto para o modelo de perfil de cliente que eu atendo. O cliente, do meu cliente, ele é exigente no sentido de eu preciso ver o que você está fazendo e ver bem feito. Então, o nosso nível de exigência na Pose com relação a isso é muito alto. É muito alto, porque o nível do meu cliente, de exigência do meu cliente também é muito alto. Então, hoje, se uma pessoa já está fazendo algo no Instagram para o negócio dela, ou se ela for começar, você acredita que o primeiro ponto que ela tem que se preocupar é em fazer um bom conteúdo, uma boa foto, um bom vídeo para colocar ali. Depois ela parte para os outros pontos. E assim, quando você fala fazer uma boa foto, fazer um bom vídeo, né, fazer uma boa mídia, que foi a palavra que você usou, dá para poder fazer isso começando de baixo, começando com pouco, ou a pessoa já tem que comprar um iPhone 15 Pro Max, tem que comprar uma câmera Blackmagic, uma Sony? Comece de onde você está com o que você tem. Eu comecei com um iPhone 6. Travado. Ele não funcionava. Ele ainda existe, por sinal. Mas ele travava, ele não tinha memória. Mas eu comecei com o que eu tinha. Você captava o conteúdo todo com ele, eu captava todo o conteúdo com ele, eu editava com ele, eu passava filtro com ele, eu postava com ele, eu criava legenda com ele, tudo com ele. Você está falando aí, eu me lembro que o Luva de Pedreiro, ele tinha um Motorola, acho que um Moto G, ele fala, aí ele gravava o vídeo, e para ele gravar o vídeo, ele tinha que apagar o aplicativo do Instagram. Eu fiz isso muitas vezes. Aí ele postava o vídeo no TikTok, quando o vídeo ele tinha que andar não sei quantas horas para um lugar que tinha sinal, aí acabava o pacote de dados, ele tinha que pôr mais crédito, aí depois que o vídeo terminava de subir, ele apagava o TikTok, baixava o Instagram e postava o vídeo. Eu também passei muito. E você passou muito perrengue com aquele iPhone 6 assim, né? Passei, muito. E não foi nem uma questão de desorganização, foi uma questão de estar iniciando e precisar, e entender que aquele iPhone, ele tinha um tempo ali, que eu não ia conseguir ficar com ele por muito tempo, né? Mas eu comecei com o que eu tinha. E era ele, eu fiquei com ele aí uns 3 meses, até trocar e melhorar a qualidade, mas não foi um problema, né? Porque eu pegava o telefone, eu tenho pensado das minhas clientes. Pegava o telefone da cliente ali e produzia o conteúdo. Fazia. Eu não ia deixar de fazer um material bem feito. Se o meu não estava... Aí, às vezes, gente, acontecia de acabar a memória no meio do vídeo da cliente, aí eu pegava o telefone da cliente para poder finalizar. Mas, enfim, são questões são coisas que vão aparecendo e a gente vai aprendendo. Porque até então eu nunca tinha empreendido, eu nunca tinha mexido com fazer vídeo, eu fui aprender. Eu cresci junto com a Pose. O que eu sei hoje, ao longo desses 2 anos aí, foi a questão prática mesmo, foi pôr a mão na massa. Foi trocando o pneu do carro com o carro em movimento e tudo. E o crescimento da GC Pose foi todo assim. Tá, então o primeiro ponto, focar na qualidade de mídia, Exato. ter boas fotos, bons vídeos, porque a pessoa ela é atraída por isso. Exato. E em relação à bio, o que eu vejo, né? Muitas vezes a gente conversando e eu lembro uma vez que você foi palestrar, eu falei, poxa, fala disso aqui, as pessoas perguntam muito disso. Você falou assim,
mas isso é muito básico para falar lá. E eu te falei, não é básico porque as pessoas não sabem o básico. Aquela velha história que você estava falando esses dias lá do óbvio precisar ser dito. O que a pessoa tem que fazer na bio? Quais são os maiores erros que você vê das pessoas que vêm te pedir ajuda ou do cliente quando ele chega sem nunca ter passado por uma agência, por um profissional de marketing? Quais os erros que você encontra e o que quem está ouvindo ou assistindo a gente deveria fazer na bio se quer se posicionar melhor, vender mais? A bio, eu entendo que a primeira coisa que a gente faz é bater o olho na primeira mensagem. A primeira mensagem da bio, ela tem que contar exatamente um trecho da sua história. O que você vende? O que você faz? Né? Então, se você entrar lá no da Pose, tem um trecho do que a gente faz no Instagram da Pose. Tem no seu, mais de 4.000 alunos. Porque o primeiro lugar que ela vai bater o olho é ali. Então, qual a sua mensagem? Primeiro a sua mensagem, depois vem endereço, depois vem, se a gente está falando de empresa, depois vem toda aquela estrutura, né, relacionada à empresa. Mas primeiro é o que faz. Primeiro é o que faz. De forma clara ali, clara concisa. E objetiva, sem, como se diz, né? Sem firula. Quando a gente fala sobre dizer o óbvio, sabe o que eu vejo muito na bio de página grande, tá? A pessoa não coloca às vezes o que faz, ou às vezes até coloca, só que na parte que ainda é texto, ela coloca assim... contato e digita o número do telefone, sendo que na própria plataforma Instagram tem um lugar onde você pode colocar o número de telefone e ele vai se tornar clicável, quando a pessoa clicar já vai conseguir ligar, ou tem um lugar onde você pode colocar o link que dá acesso direto ao WhatsApp e a pessoa ela sabe tão pouco da plataforma que ela coloca ali num lugar onde você não consegue clicar, não consegue fazer nada. O Instagram é ferramenta assim como o TikTok, ele é ferramenta de clique. Quanto mais fácil, quanto mais você facilitar para o seu cliente um acesso, um contato, melhor é o resultado. Então, existem... mas a falta do conhecimento mesmo, né? Às vezes a pessoa ela só não sabe, mas ela dentro ela está começando, então ela tá meio perdida, mas ela já teve a iniciativa de começar e isso é maravilhoso. Então, dentro do Instagram, ele tem para a bio o encaixe do link, o encaixe do endereço. Como o Instagram é uma ferramenta é uma plataforma de clique, a pessoa quer clicar. A gente dá 2 cliques, curte. Clica, comenta. Clica, envia. Então, o quanto mais você facilitar para o seu cliente chegar até você através de um clique, melhor. Show de bola. E vamos aproveitar, né? Consultoria gratuita aqui, eu vou te explorar porque as pessoas querem aprender com você. Capricha nas mídias, capricha na bio, coloca de forma clara aquilo que você faz, coloca ali nos locais corretos o telefone de contato, o link para o WhatsApp, porque é uma plataforma de cliques. Quanto mais fácil for a pessoa clicar e chegar até você, melhor. Então, só completar, porque se a gente está falando de compra principalmente, é emoção. Se eu compro no calor da emoção, se eu tenho que sair do Instagram para digitar um número, eu saio da emoção, eu perco a emoção. Então, às vezes não gravo o número, a compra ela é emocional. A compra ela é emocional. A contratação de um serviço ela é emocional. Eu vi um vídeo do Parma, ele fez um casamento, eu fiquei emocionada. Eu quero aquilo, orçamento, clique. Inclusive, você que quer orçamentos, fale com o Parma, nosso patrocinador. Entendeu? Clique. Eu compro na emoção, no impulso. Então, a gente não pode perder esse time. Existe o time. E o clique, ele garante o time. Show de bola. Ok. A pessoa fez isso. Está tirando boas fotos com o que ela tem. Ou seja, você pode ter um celular simples, colocou o seu produto ali no local iluminado, tirou boas fotos, fez bons vídeos, arrumou a sua bio, né? Ajeitou a sua bio. O que você pode dar de dica para quem está nos assistindo e ouvindo em relação ao que fazer, o que postar? Uma pessoa, por exemplo, que faz bolos, uma pessoa que faz, como a nossa amiga querida lá, a Lorena Carminati, que faz artesanato, que faz convites. O que a pessoa posta? O que postar? Só foto do meu produto? Não. As pessoas, elas gostam do produto, elas compram o produto. Mas antes do produto, existe uma pessoa por trás. E eu não compro do produto, eu compro de pessoas. Então, antes do produto, vem quem faz. E a gente sempre faz esse movimento. Como é que eu faço? Dentro do que a pessoa pode entregar, claro, a minha sugestão seria, mostre fazendo. As pessoas adoram o processo. Adoram, a gente ama o processo. E o resultado final é o produto. Que é o produto que vai lá para a bio. Mas antes de chegar lá,
O que foi que eu fiz? Como eu construí? Como eu criei o design, né? No caso da Lorena, que inclusive a Lorena, nossa, é uma querida, eu admiro demais o trabalho dela, porque ela já faz isso muito bem. E está sendo muito premiada agora, né? Está sendo premiada muito que eu digo premiada. no sentido de esse ela só está fazendo aniversário de celebridade agora. Ela fez só o da filha da Virgínia, Zoe, né? da Sabrina Sato, da Virgínia, ela tá ao ápice, assim, ó. Você acabou de me dar uma ideia. Na próximo aniversário de criança, nosso vai ser o da Isabela, né? Outubro, não, da Giovana em setembro. Da Gi, em setembro. A gente pode pedir ela para fazer uns convites e divulgar que a gente está fazendo os convites da festa da Giovana com a mesma... Da Eliana, ela fez da Eliana também. Com a mesma profissional que fez os convites da Eliana, da Sabrina e da filha da Virgínia. Da Virgínia. Exato. Então, mostrar o processo, mostrar o passo a passo, mostrar fazendo. Isso. E a última, para passar dessa fase de Instagram e falar um pouquinho de venda, o que a pessoa mostra nos stories, o que ela mostra para feed, o que mostrar em cada um desses espaços? É a mesma coisa? Não, não é a mesma linguagem. Os stories é o ponto de conexão, é o ponto humanizado. O Instagram ele tem 4 métricas. Ele tem uma métrica de Reels, o post estático, os stories e o carrossel, acho que é isso. São Reels, 4. stories, post estático e o post carrossel, exatamente. Isso. Então, quando eu estou dentro dos stories, a minha métrica eu preciso de um humano para conectar. Tanto que é muito bacana que, às vezes, as visualizações dos stories, ela dá um número muito maior do que, às vezes, as visualizações ali do feed. Muito mais, muito mais. Então, é por isso, é justamente por conta dessa questão mais humana. Né? É o olho no olho. Nos stories, então, tem que ser um conteúdo mais humanizado. Total. Eu não preciso ficar formatando demais, editando demais, é mais natural. O stories, ele é o amigo que quer te ver. É o seguidor amigo que quer te ver. Agora, o seu feed, eu não falo daquele feed perfeito, porque eu não acredito no feed perfeito, aquela coisa super estruturada, tem que ser lindo. As pessoas não conectam com a perfeição. E a gente não é perfeito, a vida não é perfeita. Então, o Instagram ele deve refletir isso. Eu não estou falando daquela... milimetricamente a legenda tem que casar. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo bonito, que faça sentido para quem te segue. Então, o feed, ele é isso. A pessoa ela vai admirar o que você faz ali no feed. O feed é o resultado de todo o seu trabalho. Agora, ela vai comprar de você, ela vai se conectar com você através dos stories. Bacana demais. Queria que você falasse um pouquinho sobre venda no Instagram. Né? Todo negócio só sobrevive de venda. Eu vejo que isso não acontece só com microempresário, isso acontece muitas vezes com empresa grande. Mas nesses tempos de rede social, qual que é a minha leitura? Muita gente demora a acordar para a importância da rede social e de usar a rede social ou o Instagram como uma ferramenta de venda, e quando ele acorda para essa necessidade, ele começa a produzir conteúdo, começa a fazer um movimento no Instagram, ele esquece que aquilo foi feito para vender, que ele está fazendo aquilo para vender. Então é muito comum, não só no seu trabalho, eu vi lá dos clientes que você atende, mas eu vejo nos clientes que eu atendo também, fazer um movimento gigante e esquecer que, peraí, isso aqui é para gerar venda. Queria que você comentasse um pouquinho se na sua percepção existe essa desconexão do cliente entre eu estou fazendo isso para vender. Você acha que ele tem essa clareza? Queria que você falasse um pouquinho disso e de como vender no Instagram. O que acontece? Às vezes a pessoa ela tem a empresária, eu vou falar sempre do feminino, que é o meu público, que é onde eu estou alcançando, né? Às vezes a empresária ela tem uma preocupação gigantesca com a fonte que tem que estar fina. A que vai na legenda. Tem que estar perfeita. Não pode sair da paleta, tem que seguir exatamente aquele modelo de paleta. Eu não fiquei boa, o ângulo não ficou bom. No final, a pessoa esquece que ela está ali para vender. E o que ela está fazendo, todo esse cuidado, esse excesso, né, de perfeccionismo, ela está fazendo para ela. Porque ela não conecta com o cliente. E não para o cliente. Ela não vende. Não adianta você criar algo maravilhoso, fazer um evento que vai satisfazer o seu ego, mas não vai converter em venda. Então, existe muito isso. Às vezes a cliente chega e fala, eu quero fazer isso. Aí qual o objetivo? Porque eu quero... tem muita questão do posicionamento, né? O Instagram, ele vem para a gente se posicionar, que é o que a gente faz hoje, mas esse posicionamento ele tem que se converter em venda, porque uma empresa ela vive de venda. Se ela não vender, ela não sobrevive. É uma linha muito tênue entre o que é
autenticidade, posicionamento e o que é ego, né? Exatamente. Eu me lembro de você comentar uma vez de um cliente que você falou assim, ele está fazendo para ele. O feed é para ele, é tudo para ele, não é pro cliente. Ele não faz um conteúdo pensando assim, será que o meu cliente vai gostar disso? Se eu contrato você como agência de marketing e eu quero atingir um público-alvo, eu tenho que ter essa flexibilidade, essa consciência de o conteúdo que eu vou produzir tem que ter minha cara, tem que ter os meus valores, obviamente, mas ele está sendo feito para que o meu cliente se conecte com ele. Agora, se eu for fazer algo para mim, para se conectar comigo, eu não vou gerar venda. E isso acontece. Aconteceu mesmo. No início do ano, nós tivemos esse perfil de cliente que ele veio até a agência, olha, eu quero colocar meu posicionamento, é isso e isso. Só que chegou num ponto que eu vi que o posicionamento não era o posicionamento estratégico para a venda. Era mais uma questão de que eu quero me mostrar assim, eu gosto assim. Então, existe muito isso. Eu gosto assim, mas existe uma diferença entre o que você gosta, a estratégia e o que vende. Né? Quando a gente não consegue executar junto com o cliente o que o cliente gosta, a estratégia para que isso converta em venda, a gente está falando então de não vai gerar resultado, né? Não vai. Essa questão da venda em si, que é a segunda parte da pergunta que eu te fiz, ok, para o cliente que entendeu isso, que ele tem que produzir um conteúdo para o cliente dele e não para ele, para o ego dele. Como é que o Instagram ajuda a vender? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui podem vender mais para o Instagram? Eu tenho que pôr o preço do produto? Olha aqui, compra meu treinamento, como é que é? Não tem. Não tem, porque hoje a gente não funciona mais aquele formato de catálogo, né? O catálogo antigamente ele tinha preço, o compre de mim. Hoje a gente compra por emoção e através de pessoas. Então, o que é que o que você vende trouxe de resultado na vida da Maria? É isso que as pessoas querem comprar, elas querem comprar o resultado. Então, quando você está lá, gente, compra de mim que isso aqui é muito bacana, isso aqui é lindo, você precisa comprar, isso não conecta. Essa é a verdade. Não conecta. Eu preciso ver o que o seu serviço trouxe para a vida do outro, de resultado para a vida do outro. Eu compro isso. Tanto que hoje o cliente da Pose, ele não é um cliente que vem do Instagram. Eu tenho uma página, a Pose tem uma página no Instagram, mas é para servir a mulher microempreendedora. Porque lá a gente leva dica, a gente leva como fazer, como iniciar. Mas o meu perfil de cliente, ele vem porque a agência fez uma transformação na vida de uma outra mulher. Então ela vem vê o resultado de outros clientes e quer um negócio. Cliente vem pra gente por isso. Eu nunca tive um cliente que veio pelo Instagram. Meu cliente ele não vem de outra forma a não ser pela indicação de outra cliente. Indicações ou de ter visto o resultado em algum lugar. Ou de ter visto o resultado em algum lugar. Esse lance da venda eu acho interessante pelo seguinte, a gente já teve alguns exemplos na agência com cliente e já tivemos com pessoas que a gente poderia ser um possível consumidor da empresa, né? A empresa ela se preocupou tanto em fazer uma mídia, em fazer um barulho, às vezes ela vai lá e contrata o Parma e faz um vídeo cinematográfico e posta aquilo na internet e fica, não, Parma, melhora aqui, coloca mais isso, ou então vira para o designer, vira para a agência de marketing, melhora a fonte, muda isso, muda aquilo, para gerar venda. Aí alguém vai lá no post e comenta, quanto custa? Gostei. E não é respondido. Não é. A pessoa vai lá no direct, manda uma mensagem. Não adianta. E não recebe retorno. Aí você gastou uma grana, você investiu uma grana num bom filmmaker, investiu uma grana numa boa agência, num bom fotógrafo. E não tá em o básico. E na hora que a pessoa fala, quero comprar isso que você teve todo esse trabalho, ela não responde. E acontece muito isso. Acontece demais. A pessoa ela investe super numa estrutura, em vídeo, em divulgação, em gestão de tráfego, mas quando chega a hora de bater o martelo, ou o atendente virtual não está preparado, ou o atendente de balcão dela não está preparado, e isso acaba com tudo. Às vezes não responde. Quando responde sim, você tem? Não tenho. Exato. Não quero. As pessoas elas têm que estar preparadas. Então, dentro do nosso pacote, existe uma fatia de uma mentoria onde a gente consegue acompanhar isso. Eu acompanho. Quem é que faz isso? Tá respondendo da maneira correta? Essa pessoa está preparada? A pessoa está treinada para isso? Então, não adianta eu fazer um grande movimento
para na hora de bater o martelo, a pessoa não está preparada. Quem vai responder não está preparado. Perfeito. Esse lance da venda, ele é muito interessante porque é muito comum ver o empresário focar no lugar errado, né? Na sua área do marketing, ele foca, às vezes, muito na imagem, muito no detalhe e esquece do atendimento. Na minha área, com clientes de um ticket um pouco maior, o que é muito comum de acontecer? É o cliente ter uma preocupação excessiva com o concorrente. Ah, porque o meu concorrente está fazendo isso. Ah, porque o meu concorrente fez isso. Só que ele esquece que ele primeiro precisa cuidar do cliente dele. Exato. Ele precisa vender para o cliente dele. E depois ele preocupa com concorrência. Como é que você vê isso? Seu cliente se preocupa muito com concorrência? Você, enquanto empresária, se preocupa com concorrência? Eu tenho uma visão vou falar de mim, né? Antes de falar do meu cliente. Eu tenho uma visão muito diferente a respeito de concorrência. Eu acho que a concorrência ela tem um ponto, ela vem como algo muito positivo. Para mim, ela vem com algo muito positivo. Porque quando a concorrência chega, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso te faz pular, te faz mexer. Então, eu vejo como algo muito positivo, no sentido de eu vou melhorar meu produto, eu vou melhorar minha prestação de serviço, porque existe um movimento que é muito único. O modelo de empresa, de empreendimento, ele tem que ser muito único. Se ele é muito único, não tem concorrência que consegue te desestruturar. Você melhora o seu produto, melhora o seu serviço, mas ela não consegue te desestruturar. O Conrad Adolfo, ele fala isso, né? Cria um produto tão top, um atendimento tão acima da linha, tão fora da curva, que seja impossível ou muito caro que o seu concorrente te copie. Exatamente. Eu acho bacana, né? A gente nosso tempo já está encerrando aqui. Infelizmente, vamos ter que gravar mais um, mas eu acho bacana esse lance. Eu fiquei tão nervosa. Acho que eu não consigo fazer outro. Eu esqueci até a palavra de venda. Vamos ter que te trazer mais uma vez. Eu acho bacana esse lance da concorrência, porque, igual no nosso ramo, por exemplo, da agência, somos nós que gerenciamos a rede social do cliente. E, às vezes, tem concorrente que entra em contato com o cliente que a gente atende para oferecer o serviço dele. E foi bacana que recentemente aconteceu algo. Inclusive, eu ia até falar disso. Que o cliente, a pessoa tem uma agência de marketing, entrou em contato com um cliente nosso e a gente recebeu ali no direct, né? E aí, depois, o cliente que essa agência atendia nos solicitou uma proposta. Então, o lance da concorrência, você preocupar muito com o que o outro está fazendo, às vezes não é muito o objetivo. É muito melhor fazer o que você falou, focar naquilo que você está fazendo. Eu vejo, quando a gente começou esse trabalho de marketing para Gominas, inclusive as nossas clientes, elas falam muito isso. Olha, eu entendo que vocês foram pioneiros nesse modelo de prestação de serviço. E sim, eu entendo que sim. Então, isso nos trouxe a responsabilidade de algo que a gente criou e a gente leva isso, né, de uma forma muito sólida. E aí, quando acontece isso, de vir uma concorrência, eu melhoro o meu produto, eu melhoro a minha prestação de serviço, eu vejo isso como algo muito positivo. Mas tem um ponto que, para mim, é muito importante, que é a questão ética. Como você falou, tem cliente, né, que chega e fala, olha, eu recebi uma proposta e a minha proposta ela é muito parecida com a sua. Tá tudo certo. Tá tudo certo, a prestação de serviço não vai ser o mesmo, a entrega não vai ser a mesma, mas eu não vejo a concorrência como um problema, mas eu entendo muito que existe uma questão ética, né, de respeitar o espaço do outro. Nós estamos prestando um serviço que ele é parecido, porque ele nunca vai ser igual. Não vai ser igual, né? Nunca vai ser igual. Tem muito espaço para crescimento, mas exige ética, né? Faça o seu serviço da melhor forma possível. Foque no seu material, no que você faz para melhorar a sua entrega. Porque você precisa de cliente feliz. E para o cliente ficar feliz, você precisa exercer um bom trabalho. Top. Ana, foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a galera. Eu gostaria muito de poder estender mais, mas hoje o nosso tempo está limitado. Uma pena, porque esse conteúdo é riquíssimo, mas eu já tenho certeza que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Tá? Então, quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero agradecer a você que ouviu esse episódio até aqui e dizer que nós estamos no YouTube, no Spotify,
Todas as plataformas de áudio, Deezer, todas elas nós estamos presentes. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Salvador Autopeças, Dinâmica Papelaria, Sojal Agro, Parma Filmmaker, que fez essa captação hoje, essa imagem perfeita que você está vendo aí. Pregão Home Center, Artcopy, Rei do Cartucho, Labelle Ótica, Shake do iPhone. Curta esse episódio se você está assistindo no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigado, Ana. Por nada, prazer meu. Um abraço para os meninos da Pose. E o super time. E você é muito mais bonita pessoalmente, viu? Obrigado, gente. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.